Mergulhe na sabedoria milenar. A sua jornada de fé começa agora. Isso não é apenas desrespeito, é afronta, é cruzar uma linha. E naquele exato momento, algo acontece. Sem aviso, sem preparação, sem explicação. Uma mão aparece e começa a escrever na parede. Diante de todos, silêncio. A música para, as vozes cessam, o ambiente muda completamente. O rei observa e seu corpo reage antes mesmo de entender. O rosto perde a cor, os pensamentos o perturbam, as pernas fraquejam. Daniel 5:6. O homem que comandava o império agora está diante de algo que não consegue controlar. Mais uma vez, o sistema é convocado. Magos, sábios, astrólogos. A mesma estrutura, o mesmo processo. Quem conseguir ler a escrita será honrado, recompensado, elevado. Mas o resultado é o mesmo de antes. Ninguém consegue. Porque há coisas que não se resolvem com conhecimento humano. Então, alguém lembra. A rainha entra no salão e traz à memória algo que o rei ignorava. Existe um homem, alguém que já interpretou mistérios, alguém que carrega um espírito diferente. Daniel. E mais uma vez, ele é chamado. Mas agora, o cenário é diferente. Não é mais o início, não é mais preparação, é confronto direto com o fim de um sistema. Daniel entra, mais velho, mais experiente, mais firme. O rei tenta negociar, promete posição, riqueza, autoridade. Mas Daniel não se move por isso. Ele responde de forma simples. Pode ficar com suas recompensas. Mas eu vou dizer o que está escrito. Antes de interpretar, ele faz algo importante. Ele relembra a história. Ele fala sobre Nabucodonosor, sobre o orgulho, sobre a queda, sobre o momento em que ele reconheceu quem Deus é. E então, ele olha para Beltsazar e diz em outras palavras: você sabia de tudo isso, e mesmo assim escolheu ignorar. Daniel 5:22. Esse é o ponto. Não era falta de informação, era decisão. E então vem a interpretação. As palavras escritas na parede. Mene, Mene, Tekel, Parsim. E o significado é direto. Contado. Deus contou os dias do seu reinado e colocou o fim. Pesado. Você foi avaliado e não atingiu o padrão. Dividido. Seu reino será entregue a outros. Daniel 5:26-28. Não há metáfora, não há suavização. É um veredito. E o mais impactante é que não existe tempo para mudar. Diferente do que aconteceu com Nabucodonosor, aqui não há prazo, não há processo, não há espera. A decisão já foi executada. Naquela mesma noite, tudo acontece. O império que parecia inabalável cai. Beltsazar é morto e um novo domínio começa. Daniel 5:30-31. É rápido, silencioso, definitivo. E isso revela algo profundo. Nenhum sistema é absoluto, nenhuma estrutura é eterna, nenhum poder humano é incontestável. Quando o limite é alcançado, a queda não avisa duas vezes. E Daniel permanece. Mais uma vez. Reinos mudam, governos caem, sistemas entram e saem, mas ele continua. Porque sua base não está no império, está em algo maior. E essa é a diferença. Quem depende do sistema, cai com ele. Quem depende de Deus, permanece além dele. Mas a história ainda não terminou. Porque agora, Daniel não será apenas respeitado, ele será testado novamente. E dessa vez, não será por sabedoria, nem por decisão alimentar, será por algo ainda mais profundo. Sua devoção. Um novo império se estabelece. A Babilônia cai e os medos persas assumem o controle. Novas leis, novos governantes, nova estrutura. Tudo muda ao redor. Mas Daniel permanece. Décadas se passaram desde que ele foi levado como jovem para o exílio. Agora,
Ele não é mais um aprendiz. É um homem experiente, respeitado, reconhecido por sua integridade. E é exatamente isso que chama a atenção. O novo rei, Dario, organiza o reino, estabelece administradores, distribui responsabilidades, cria uma estrutura eficiente para governar. E entre todos, Daniel se destaca. Não por força, não por influência política, mas por algo raro: caráter. O texto afirma que havia nele um espírito extraordinário, e por isso o rei pensava em colocá-lo sobre todo o reino. Daniel 6:3. E é nesse ponto que o problema começa. Porque excelência chama a atenção, mas também desperta inveja. Outros líderes começam a observar Daniel, procuram falhas, procuram erros, procuram qualquer motivo que possa derrubá-lo, mas não encontram nada. Nenhuma corrupção, nenhuma negligência, nenhuma incoerência. E então eles percebem algo importante. Se forem atacá-lo, terá que ser por aquilo que ele não negocia: sua fé. Então eles criam um plano, sutil, estratégico, perigoso. Eles vão até o rei e propõem um decreto. Durante 30 dias, ninguém poderia fazer pedidos a qualquer deus ou homem, exceto ao próprio rei. Quem desobedecesse seria lançado na cova dos leões. Daniel 6:7. À primeira vista parece apenas uma medida de controle, mas na prática é uma armadilha. E o rei, sem perceber, aceita. O decreto é assinado e, segundo a lei dos medos e persas, não pode ser revogado. Agora o cenário está montado. A pressão não é mais indireta, é clara, objetiva e inevitável. Daniel sabe disso. Ele sabe da lei, sabe das consequências, sabe exatamente o que está em jogo. E então vem o momento que define tudo. O texto diz que, ao saber do decreto, Daniel foi para casa, subiu ao seu quarto, abriu as janelas voltadas para Jerusalém e orou, como fazia todos os dias. Daniel 6:10. Sem mudança, sem adaptação, sem negociação. Ele não ora escondido, mas também não ora para provocar. Ele simplesmente continua. E isso revela algo profundo. A fé de Daniel não é reação, é constância. Ela não depende da pressão. Já estava estabelecida antes dela chegar. E é por isso que ele não precisa decidir naquele momento. Ele já havia decidido antes. Os homens observam, esperam, e encontram exatamente o que procuravam: Daniel orando. Eles vão até o rei, lembram do decreto, apontam a quebra da lei, e então revelam: Daniel desobedeceu. O impacto é imediato. O rei percebe, foi enganado. Tentou encontrar uma saída, tentou livrá-lo, mas não consegue, porque agora ele também está preso ao sistema que criou. E isso é importante. Até o poder pode se tornar refém de suas próprias decisões. Sem alternativa, a sentença é executada. Daniel é levado. A pedra é colocada. Selada. Não há saída. Do lado de fora, silêncio. Do lado de dentro, leões. E, do ponto de vista humano, o fim é certo. Mas durante a noite, algo acontece. Silencioso, invisível para quem está fora, mas completamente real para quem está dentro. Deus intervém. O texto descreve depois: Meu Deus enviou seu anjo, que fechou a boca dos leões. Daniel 6:22. O ambiente não mudou. A cova continua sendo cova. Os leões continuam sendo leões. Mas algo maior entrou ali. E isso foi suficiente. A noite passa, e ao amanhecer, o rei corre até a cova, sem esperar, sem cerimônia, com urgência. Ele chama: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus conseguiu livrá-lo? Daniel 6:20. E então, a resposta vem, viva, clara, incontestável. Daniel está vivo, sem feridas, sem marcas, porque confiou. Ele é tirado, e aquilo que parecia sentença se torna testemunho. E então a justiça se manifesta. Aqueles que armaram o plano enfrentaram a consequência.
E o resultado é imediato. Os leões que não tocaram Daniel agora mostram sua força. Daniel 6:24. O rei também declara algo que ecoa por todo o reino. O Deus de Daniel é o Deus vivo. Seu reino não será destruído. Daniel 6:26. Mais uma vez, um império reconhece. Mas o ponto principal não é o decreto. É Daniel. Ele não mudou com o sistema, não mudou com a pressão, não mudou com o risco, porque sua fé não era circunstancial, era estrutural. E essa é a diferença. Quem constrói sua fé no momento de crise pode não sustentar, mas quem constrói antes, permanece durante. Daniel passou por palácios, por ameaças, por sistemas, por mudanças de império, por decretos e até por uma cova de leões. E permaneceu. E isso nos leva à essência de toda essa jornada. O caos muda, os sistemas mudam, o poder muda, mas quem está firmado em Deus, permanece. O legado que permanece. A história de Daniel não termina na cova dos leões. Na verdade, aquele momento não é um fim, é uma confirmação. Confirmação de tudo que foi construído ao longo de uma vida inteira. Porque Daniel não foi formado na cova, ele apenas foi revelado ali. Desde o início, tudo seguia um padrão. Primeiro, o deslocamento. Depois, a pressão. Em seguida, as decisões silenciosas. E, por fim, as provas públicas. Nada foi por acaso. Cada etapa construiu a próxima. Ele perdeu sua terra, mas não perdeu sua identidade. Entrou em um sistema que tentava moldá-lo, mas não foi absorvido. Recebeu novos nomes, mas não esqueceu quem era. Foi pressionado a se conformar, mas escolheu permanecer. E isso construiu algo raro: consistência. Daniel não teve momentos isolados de fé. Ele teve uma vida inteira alinhada. E é isso que sustenta alguém quando o caos chega. Reinos passaram diante dele. Nabucodonosor caiu e foi restaurado. Belzazor caiu e não teve volta. Dario reconheceu o poder de Deus. Impérios surgiram e desapareceram. Mas Daniel permaneceu. E isso revela algo profundo. Quando alguém está fundamentado no eterno, ele não depende do que é temporário. A maioria das pessoas tenta se adaptar ao sistema para sobreviver. Daniel fez o contrário. Ele permaneceu e, por isso, atravessou sistemas. E talvez essa seja a maior mensagem dessa história. Não é sobre escapar do caos. É sobre não ser moldado por ele. Porque o caos sempre existirá. Pressões, mudanças, perdas, incertezas. Tudo isso faz parte da experiência humana. Mas existe algo que pode permanecer intacto: a identidade. Daniel entendeu algo que muitos levam uma vida inteira para perceber. O que define você não é o ambiente onde você está. É a base onde você está firmado. Ele viveu em um sistema mais poderoso da história, cercado de influência, pressão, cultura contrária, decisões políticas e ameaças constantes. Mas nada disso conseguiu alterar sua essência. E isso não aconteceu de forma automática. Foi construído. Na disciplina, na oração, na constância, na decisão de permanecer fiel, mesmo quando ninguém estava olhando. Porque fé não é apenas o que você declara em momentos públicos, é o que você sustenta em silêncio. Daniel orava quando era seguro e continuou orando quando se tornou perigoso. Ele foi íntegro quando era reconhecido e permaneceu íntegro quando isso trouxe risco. E é exatamente isso que constrói autoridade espiritual. Não posição, não título, mas coerência. Ao longo de toda a narrativa, existe um padrão invisível. Toda vez que o sistema atinge seu limite, Deus se manifesta. Foi assim no sonho que ninguém conseguiu interpretar. Foi assim na fornalha que não consumiu. Foi assim na queda do orgulho. Foi assim na escrita na parede. Foi assim na cova dos leões. E isso revela algo essencial. O controle nunca esteve nas mãos dos impérios. Sempre esteve nas mãos de Deus. E Daniel entendeu isso.
Por isso ele não se desespera, por isso ele não negocia, por isso ele permanece. Porque quando você entende quem está no controle, você não entra em pânico quando perde o controle das circunstâncias. Essa é a diferença entre viver reagindo e viver posicionado. E talvez essa história não seja apenas sobre Daniel. Talvez ela esteja revelando algo sobre você. Porque em algum nível, todos enfrentam Babilônias, ambientes que pressionam, sistemas que tentam moldar, decisões difíceis. E a pergunta não é se isso vai acontecer. A pergunta é: quem você será quando isso acontecer? Você será moldado ou permanecerá? Daniel não teve uma vida fácil, mas teve uma vida firme. E no fim, é isso que permanece. Não o império, não o poder, não a estrutura, mas a fidelidade. Porque tudo o que é construído fora de Deus tem prazo, mas o que é construído nele permanece. E essa história continua ecoando até hoje, não como um registro antigo, mas como um convite. Um convite para viver com convicção, para permanecer com firmeza, para não negociar aquilo que define quem você é. Porque no fim, não será o sistema que definirá a sua história, será a sua posição diante de Deus. E se essa jornada falou com você, se em algum momento você percebeu que está vivendo sob pressão ou sendo desafiado a se conformar, então entenda isso com clareza. Você pode estar dentro da Babilônia, mas não precisa se tornar parte dela. Permaneça, mesmo quando for difícil, mesmo quando não houver garantia, mesmo quando ninguém estiver vendo. Porque é no secreto que tudo começa, e é no tempo certo que tudo é revelado. Essa foi a primeira grande jornada, mas ainda há mais, porque a história não termina aqui. Se você quer continuar explorando essas narrativas profundas, se quer entender ainda mais sobre fé, propósito e identidade, continue, porque aquilo que é eterno sempre vale a pena ser buscado. E com isso, chegamos ao final do vídeo de hoje. Espero que esse conteúdo tenha sido útil para você ou que tenha trazido uma perspectiva diferente. Se você quer continuar acompanhando projetos e histórias como essa, inscreva-se aqui no canal. Ative as notificações. Sua presença aqui é o que faz o canal crescer. E se compartilhar com alguém que precisa ouvir a palavra, então deixe seu like. E nos vemos no próximo vídeo. Que a paz do Senhor Deus esteja com você.